Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 21, versículo 33, continuação, que diz assim: a parábola dos vincultores maus. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para presar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou uma vinha para alguns vincultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou os seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos e os espancaram, e outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhe mandou outros servos em meio ao número da primeira vez, maior números. Mas os lavradores o trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhe seu próprio filho, considerando que eles respeitariam seu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram contra si. Este é o herdeiro, então vamos, nos unamos para matá-lo e nos apoderemos da herança. E assim eles os agarraram e jogaram na prisão e foram e plantaram videiras e os assassinaram. Sendo assim, quando vieram o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disto, respondeu-lhe: eles destruirão esses perversos de forma terrível e arrendará seus campos de videira para outros cultivadores, que ali envie a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhe inquiriu: nunca leste isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produz frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. Aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram esta parábola que Jesus lhe havia contado, compreenderam que era sobre eles próprio que Jesus estava falando. E por causa disto procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinha receio da multidão, porquanto elas o consideravam um profeta. Amém, né? Aqui ensina a palavra do Senhor. Jesus aqui, ele conta uma parábola para que aqueles homens entendam que eles estão indo atrás daquele que é filho do Deus vivo. E Jesus conta uma parábola de um certo homem e ele tinha muitos bens e ali ele arrendou uma vinha para alguns trabalhadores, mas aqueles trabalhadores, eles tomaram posse da vinha. E quando esse homem mandou que os seus trabalhadores fossem lá cobrar esses outros que tinham arrendado a vinha, eles tomaram essas pessoas, né, que foram lá cobrar, os servos desse homem, e fizeram tudo que tinha que fazer, né, no sentido do pensamento deles. Mas Jesus está nos contando uma parábola, e nessa parábola, este mesmo homem manda outras pessoas, e eles também matam essas outras pessoas. E por fim, Deus manda seus próprios filhos, né? Seu próprio filho, né? E aqui esse homem, Jesus está ilustrando toda a história sobre ele próprio, para que os fariseus entendessem, para que os doutores da lei entendessem que Jesus estava falando deles. E quando este homem manda o seu próprio filho ali, que no caso significa Deus enviando o seu próprio filho, assim eles também farão da mesma maneira, pegará seu filho e matará. E Jesus está falando: olha, vocês vão fazer assim, 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 mas entenda que vocês foram avisados. E eles ali, eles entendem que Jesus está falando deles próprios, que eles irão fazer tudo isso com Jesus, e que Jesus era o Filho de Deus. Muitas vezes na nossa vida, as coisas se repetem, porque nós não tomamos decisões diferentes daquilo que temos que tomar. Muitas vezes achamos que as nossas decisões estão certas,
mas porque estamos baseados no nosso próprio coração, nos nossos próprios entendimentos. E era isso que Jesus queria que eles entendessem. Não era sobre o entendimento deles, mas era compreender o que a palavra estava dizendo, porque pelo que ele estava contando aqui, ele estava falando, já estava escrito. Já está escrito quem é a pedra que destruirá. Já está escrito que o próprio Deus enviará seu filho. Porque vocês não creem, né? Jesus está perguntando isso para aqueles sacerdotes. Jesus está perguntando isso para aqueles chefes da lei. Porque vocês não crerem. Porque aqueles que o aceitarem receberão muitas vezes mais, né? Jesus, ele fala sobre isso nessa parábola, né? E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinha receio da multidão, porquanto eles os consideravam profeta. Então eles tentaram de toda forma pegar Jesus e matar Jesus. Eles estavam cada dia procurando o mal de Jesus, porque Jesus, ele era real, ele era vivo, ele contava a verdade, ele falava tudo que tinha de dizer conforme a palavra, conforme já estava escrito. Não conforme só o pensamento dele, mas ele mesmo sendo Deus, ele era homem. E ele sabia que tinha que falar pela palavra. Assim como nós, não adianta nós queremos falar bonito, queremos inventar tantas coisas. Se não está na palavra, não é real. Entenda, não é sobre mim, é sobre a palavra. Não é sobre nós, é sobre a palavra. É sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre o ensinamento que ele já nos deu. Não é sobre nós. Entenda, e não é para nossa honra e nem para nossa glória. O Senhor, ele tem a honra e glória só para ele. Ele não divide com ninguém. O lugar dele é dele. Ele é início, meio e fim. Ele é único. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele só quer que nós entendamos isso. Que nós entendamos que ele veio para nos salvar, para nos dar vida. Jesus, ele veio para nos dar vida eterna em Deus, no Pai. E em concordância veio Jesus até a terra. Em concordância entre Pai, Filho e Espírito Santo. Para que nós tivéssemos salvação. E Jesus, ele comenta sobre isso aqui, né? Que diz assim, ó, todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois os chefes dos sacerdotes entenderam que era com ele, né? Aqui no capítulo 43, por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para entregar a um povo que produzirá frutos dignos do reino. Então Jesus estava falando, olha, o reino dos céus vai ser tomado de vocês para entregar a um povo. Esse povo é o povo gentil. Esse povo é aquele que aceita, me recebe como o único salvador das suas vidas. Esse povo somos nós. Nós o aceitamos a Jesus, nós declaramos quem ele é. E o reino dos céus foi entregue a nós para fazer a vontade de Deus. Mas entenda, o inimigo ele vai tentar de todas as formas a destruir o povo de Deus, a destruir nós que somos eleitos em Deus. O Senhor muitas vezes ele endurece o coração, e eu creio que assim como Deus endureceu o coração de Faraó, Deus também endureceu o coração do povo de Deus aqui, para que nós tivéssemos salvação em Jesus. Entenda, é a palavra que diz. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Então vamos crer, porque Jesus, nele somos mais que vencedores. Ele já trilhou todos esses passos por nós, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos orientar. Então nessa orientação somos mais que vencedores. Crendo assim que Jesus ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não temas ao homem, a quem pode matar o corpo, mas temas a Deus, a quem pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. É sobre isso, né? Vamos confiar no Senhor, vamos estar atentos ao chamado, vamos estar atento à palavra do Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, em nome de Jesus, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana abençoado por Deus. E nos encontramos aqui segunda-feira, em nome de Jesus.